Olá, estamos começando mais um programa Fórum Comunitário, aqui na CWB-TV, o canal comunitário de Curitiba. Abril de 2014, completou-se 50 anos do golpe militar no nosso país. Manifestações em todo o país marcaram o dia 1º de abril, onde trouxe ao debate público a questão da ditadura militar e o cerceamento da liberdade e a questão da violência cometida pelos militares com o apoio da parte da elite brasileira. Para conversarmos sobre esse assunto, contamos aqui com os nossos convidados Daniel Godoy, da Comissão da Verdade da Ordem dos Advogados do Brasil, e Alexandre Boing, militante do Levante Popular da Juventude. Muito obrigado pela presença de vocês hoje aqui conosco. Obrigado. Eu que agradeço, Matsuko, a oportunidade de estar dialogando aqui com você e com todos que vão assistir esse programa. Daniel, passados 50 anos do golpe militar e com o andamento da Comissão Nacional da Verdade, como você avalia o tratamento que é dado a essa parte da história do nosso país? Primeiro, Matsuko, eu gostaria de dizer a você, ao Alexandre e aos nossos telespectadores que a experiência da Comissão Nacional da Verdade tem sido muito positiva no sentido de reescrever essa parte da nossa história. Quando nós falamos reescrever, é no sentido de dar voz àqueles que não a tinham tido até agora. Foram identificados pelos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade dezenas, centenas de indígenas que até então sequer se sabiam que tinham sido vítimas da violência do regime civil-militar. Na mesma esfera também a violência à vida no campo do país, que também ficou muito ocultada durante todo esse período, exatamente porque esses segmentos da sociedade não tinham tanta influência social do ponto de vista dos meios acadêmicos, dos meios sociais urbanos, dos meios sindicais, dos meios de mídia, etc. Mas é importante também destacar que, a partir dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, fundada inclusive em experiências já havidas nos fóruns acadêmicos, se verificou que só pôde existir no Brasil uma ditadura militar porque existiu um apoio civil a essa ditadura. Apoio civil este sustentado em segmentos empresariais nacionais e internacionais, inclusive com base também no apoio dos Estados Unidos para os golpistas. O trabalho que a Comissão Nacional da Verdade vem fazendo nos últimos anos, ele dá sequência a um trabalho que a sociedade civil vinha realizando e que o Estado brasileiro vinha realizando de outra forma, né? A Comissão de Anistia vem fazendo esse trabalho de rever a história do Brasil, de reescrever, de recolocar os atores e os sujeitos políticos em diferentes locais do que aquilo que a história oficial falava há alguns anos. De 2012 para cá, novos sujeitos entram nesse processo de reescrever, de agir para mudar. A gente vê a sociedade civil se envolvendo com mais peso. Não são só os grupos de ex-militantes que lutaram durante a ditadura e lutaram depois da ditadura para escrever a democracia do Brasil, para escrever essa nova história, mas agora novos atores entram, né? A gente vê, por exemplo, aqui no Paraná, a gente em 2012 lançou o Fórum Paranaense de Resgate da Verdade, Memória e Justiça, e hoje conta com mais de 60 entidades, instituições públicas, movimentos sociais, organizações que trabalham coletivamente nesse processo para ajudar, dar suporte, fazer o trabalho paralelamente e conjuntamente com a Comissão Nacional da Verdade, com a Comissão Estadual da Verdade, com a Comissão da OAB e com as outras comissões estabelecidas, né? Falar nisso, Alexandre, a ditadura acabou, mas deixou marcas profundas na sociedade. O que persiste da época dos anos de chumbo na realidade atual? Qual a herança da ditadura? Olha, a gente tem debatido muito essa questão da herança maldita da ditadura, né? Porque o autoritarismo que foi impregnado no Estado brasileiro, ele não foi extirpado no processo de transição da ditadura para a democracia. No processo de escrita ali, de
da nova Constituição, da Constituição de 88, a gente não conseguiu tirar todos os fundamentos de um Estado autoritário que tinha sido estabelecido e que ficou vigente no Brasil por 21 anos. As principais evidências disso, que a gente como jovem lida muito, principalmente os jovens de periferia, é a forma de trabalho das polícias hoje, né? A militarização da polícia é uma evidência de uma faceta autoritária do Estado brasileiro que não foi superada ainda. Então, a gente precisa fazer um processo de rever qual é a função da polícia na nossa sociedade, rever como ela está organizada, porque ela continua organizada da mesma forma como ela foi estruturada durante o golpe militar. Mas a gente vê isso também em outros espaços, como na conformação do nosso Congresso Nacional, na forma como se faz política, na necessidade que a gente vê hoje, na emergência de fazer uma reforma política, de exigir um novo processo constituinte, para que a gente possa reescrever a Constituição, superando aquilo que não conseguiu ser superado na transição que foi mediada pelos militares que continuavam. A gente, no Brasil, não conseguiu simplesmente virar a página do período que os militares comandavam o Brasil, mas a gente continua escrita na mesma página, com eles coordenando esse processo. Então, os militares, eles guiaram como seria a transição. Agora a gente precisa fazer com que a sociedade civil, fortalecer a democracia, fortalecer novos sujeitos, tomem para si a história do povo brasileiro e tomem para si o futuro do Brasil, né? Diante disso que o Alexandre colocou, Daniel, você acha que a lei da anistia deve ser revisada? Não tenho dúvida que, além das questões que o Alexandre muito bem abordou aqui, a questão da lei da anistia, ela se insere dentro da necessidade de se repactuar o processo democrático brasileiro. Por quê? Quem tiver o cuidado de estudar o processo de apresentação do anteprojeto de lei, da lei da anistia em 1979, vai verificar que ele se deu nos marcos de um congresso viciado pelo pacote de abril de 1977, que tinha fechado o Congresso Nacional pelo presidente Ernesto Geisel, general Ernesto Geisel, na época, e posteriormente foi resultado também de uma pressão violenta dos setores militares no sentido de fazer com que houvesse uma anistia das ações praticadas naquele período, que infringiam, inclusive, tratados e convenções internacionais assinados e reconhecidos pelo governo brasileiro. Infringiam a Convenção das Nações Unidas dos Direitos Humanos, a convenção que constituiu as próprias Nações Unidas, que reconhece os crimes de tortura e de desaparecimento como crimes imprescritíveis. E a própria lei de anistia tenta colocar uma tábula rasa no sentido de que esses crimes não sejam mais investigados. Então, nos parece que hoje a própria Ordem dos Advogados já provocou a manifestação do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, e essa questão da lei da anistia certamente vai ser uma das questões mais candentes no próximo período de todos aqueles que lutam pelos direitos humanos no Brasil. Ou seja, vamos forçar uma reinterpretação do Supremo Tribunal Federal em torno dessa questão, e mais do que isso, o próprio Congresso Nacional está rediscutindo isso, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado, com dois anteprojetos. O primeiro que já tramita no Senado acerca da questão da lei da anistia, e um segundo projeto da deputada Erundina que tramita na Câmara dos Deputados. Rever a lei de anistia é fazer com que o Brasil seja capaz de fazer a crítica ao seu passado, de fazer com que se estabeleça a justiça. Então, rever a lei de anistia é o primeiro passo para a gente poder trabalhar num sentido diferente daquilo que o Estado brasileiro trabalhava antes, né? Então, é você mudar o caminho por onde seguimos. Por isso da centralidade dela, né?
você conseguir julgar os erros do passado e dizer, por aqui não seguiremos mais, não cometeremos os mesmos erros. Tortura não era aceita naquela época e continua não sendo aceita. Então, existe ainda no Brasil, a gente vê muitos casos de tortura sendo realizados pelo Estado brasileiro e que são uma herança desse processo ditatorial. Rever a lei de anistia, julgar os crimes antigos, é a gente falar, nós não aceitamos nem no passado, nem no presente e para nunca mais que a tortura exista, ou que outras graves violações de direitos humanos sejam possíveis e toleradas dentro das ações do Estado. Inclusive, eu só acrescentaria o seguinte, Alexandre. Nós temos visto que todas as práticas de tortura, de repressão à vida hoje, no cidadão comum, no criminoso comum, no dia a dia das manifestações sociais, recentemente vimos isso agora no Rio de Janeiro, na ocupação da favela da Maré, na desocupação a partir de uma reintegração de posse de um imóvel da Oi, nós vimos o Estado agindo com extrema violência, com lesão ao princípio de livre manifestação, de liberdade de organização da população brasileira, e nós vemos que uma parcela substancial desse aparelho de Estado está exatamente se valendo de mecanismos de impunidade que permitem com que esse modus operandi das polícias militares no período da repressão, do Exército no período da repressão política, na década de 70 e 60, seja reproduzido em 2014. Por isso a atualidade do tema da revisão da lei da anistia. Tá certo. Agora vamos para um breve intervalo e voltamos em 30 segundos. Estamos de volta com o programa Fórum Comunitário, hoje conversando sobre os 50 anos do golpe militar no nosso país, com Daniel Godoy e Alexandre Boing. Alexandre, vocês dois podem comentar a respeito. Qual o papel do Fórum Paranaense da Verdade, Memória e Justiça? Eu acredito que o Fórum Paranaense de Resgate da Verdade, Memória e Justiça tem um papel central nesse processo de revisão, de fazer com que não esquecemos o que aconteceu e dizer que nunca mais pode acontecer. Organizar diferentes setores da sociedade brasileira em torno de um objetivo comum, de um objetivo que precisamos fortalecer a democracia brasileira. O Fórum é um instrumento importante para isso, é uma ferramenta que o povo brasileiro tem nas mãos para construir um processo diferente. Acho que o Daniel comenta um pouco mais de como ele funciona, de quais ações promove, para a gente ir deixando mais claro. Vocês dois fazem parte desse fórum, né? Na verdade, Matsuko, o fórum é composto por entidades. Eu represento a Comissão da Verdade da OAB, o Alexandre representa o movimento do Levante Popular da Juventude. Então, existem mais de 40 entidades que participam do fórum, inclusive
entes estatais, o pessoal da Universidade Federal do Paraná, a Prefeitura de Curitiba, o Governo do Estado, outras universidades, centrais sindicais, partidos políticos. O fórum é um amplo espaço de debate e articulação democrática. E as pessoas de outros estados que têm vindo ao Paraná, seja para os eventos promovidos pelo fórum, seja por outras razões em torno dessa questão da luta democrática, elas têm se impressionado com um dos poucos lugares no Brasil, talvez o único, Alexandre, em que existe um fórum que congregue tantas organizações, tantos entes do Estado, com visões políticas tão diferenciadas, mas todos imbuídos do mesmo espírito de resgatar a verdade, a memória daquele período que nós esperamos que não se repita mais. Que bom, né? Pelo menos um bom exemplo para o Estado do Paraná. Afinal, é um fórum estadual, né? De nível estadual. E já teve audiências em várias cidades do interior também, não é mesmo? Isso, já tivemos audiências em Foz do Iguaçu, em Apucarana, em Laranjeiras do Sul, e a gente ainda continua construindo, junto com a Comissão Estadual da Verdade e com a Comissão Nacional da Verdade, outros espaços, audiências para que possam ser ouvidas, tanto os algozes da ditadura quanto aqueles que foram vitimizados pela ditadura e que lutavam pela derrubada desse sistema, né? Alexandre, na semana dos 50 anos do golpe, aconteceram várias manifestações promovidas especialmente pelo seu movimento, o Levante Popular da Juventude, onde foram expostos os algozes da ditadura, né, os que foram torturadores, as figuras públicas que contribuíram para a política ditatorial. Como, por exemplo, aqui em Curitiba, especificamente, vocês arrastaram o busto do ex-reitor da época da ditadura, né? Qual a intenção dessas ações? Olha, a intenção dessas ações, primeiro, é mostrar que só há mudança com ação. Você não produz a mudança na sociedade brasileira se você não agir para fazer diferente. E esse é o papel que nós, enquanto movimento social, temos para fazer nesse processo, agir para fazer a diferença. Brasil afora, tivemos diferentes movimentos e diferentes ações para marcar essa descomemoração dos 50 anos do golpe do Brasil. Porque não é uma data de felicidade para ninguém, é uma data que estabeleceu trevas no Brasil por 21 anos, que fez com que milhares de pessoas fossem mortas, fossem perseguidas, perdessem o direito de livre organização, a liberdade de expressão. Então, no dia 1º de abril, nós fizemos 3 escrachos, um em Brasília, um em São Paulo e um em Belo Horizonte. O de Brasília talvez seja o mais marcante, pois foi escrachado o Coronel Brilhante Ustra, que é um dos principais algozes do período ditatorial e que continua defendendo as posições que ele tinha durante a ditadura. Então, repercutiu muito e a gente fez exatamente para mostrar a sociedade civil não está do mesmo lado que vocês. Aqui em Curitiba, nós tivemos um outro foco. Nós derrubamos um busto que ficava na reitoria da Universidade Federal do Paraná de um ex-reitor e ex-ministro da Educação do governo militar. Quem era essa pessoa? Flávio Suplicy de Lacerda. Flávio Suplicy de Lacerda foi a pessoa que deu nome a uma lei que chama Lei Suplicy, que foi sancionada no dia 9 de novembro de 64. Essa lei é a lei que significou a desorganização dos estudantes. Ela visava a desorganização política dos estudantes. Ela visava perpetrar na universidade um sistema que você não poderia fazer a crítica ao que acontecia. Mais do que isso, ele é responsável pelos acordos com a companhia norte-americana, que são chamados Acordo MacUsaid, que seguem na linha de uma educação mais tecnocrática, de uma educação voltada simplesmente para a formação da força de trabalho e não para uma educação reflexiva, uma educação que propicie a crítica.
Mas e tem mais ainda. Em 1968, esse busto já havia sido derrubado e arrastado pelas ruas de Curitiba. Por quê? Por esses motivos, e também porque Suplicy de Lacerda ele propunha e defendia e tinha aprovado já a cobrança de mensalidades dentro da Universidade Federal do Paraná e queria levar isso para o resto do Brasil. Cobrança de mensalidade nas universidades públicas, nas universidades que são destinadas para o povo brasileiro. Com isso, a gente demonstrou que o Estado brasileiro agia por diferentes instituições. A universidade faz parte do arranjo organizativo do Estado brasileiro. E por dentro da universidade a repressão também se organizava. A repressão também mostrava a sua cara e fazia e construía um Brasil no sentido que a gente analisa que deve ser transformado. Por isso é importante que a universidade reveja o seu papel dentro da sociedade. Rever por que da permanência de um busto de um ex-reitor que foi agente da ditadura estar num espaço de honra. Um busto de um ex-reitor que foi agente da ditadura tem que estar no espaço de memória, preservado para que todos possam saber quem foi ele, o que ele fez. Flávio Suplicy de Lacerda foi um reitor importante para a Universidade Federal do Paraná, mas foi importante também para a memória do povo brasileiro. Ele foi importante para a desorganização do movimento estudantil, para a repressão do movimento estudantil em todo o Brasil, não só aqui. Ele foi importante para mudar os rumos da educação brasileira no país inteiro, não só na Universidade Federal do Paraná. Então, essa questão é uma questão para a gente entender que o Estado brasileiro atuou por diferentes vertentes para construir um Estado autoritário que seguisse dentro da linha que os